minuto, né? Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite e um prazer estar aqui com os colegas na mesa e aqui na plateia e fazer parte desse movimento que nós estamos passando aí já há alguns dias, né? Eu vou tentar equilibrar minha fala tanto com a militância que eu tenho feito, como também com a minha área profissional, que é política internacional. O que é interessante de tudo isso é que algumas questões que estavam acontecendo aqui no Brasil pareciam muito, no primeiro momento, muito distante, né? Ou não tão próximo da política internacional, né? Então essa ideia, né, do nacional, essa ideia de ser uma crise brasileira, né, eu acho que cada vez mais está deixando de ser, né? Não que ela já não fosse na origem, mas não estava sendo mostrada como tal, né? Nós não havia uma percepção muito clara sobre isso, né? Então eu começaria aqui observando recentemente um dos jornalistas mais conceituados hoje no mundo, jornalismo investigativo, que é o Glenn Greenwald, né, que é do site Intercept, que é o que fez toda a ação junto com o Snowden, né? E o Greenwald mora aqui no Brasil, e outro dia ele fez uma matéria para o Democracy Now!, e nessa matéria ele estava tentando traduzir, né, para o público americano o que estava acontecendo no Brasil, né? Então, no primeiro momento, e a palavra que ele usou, e eu acho que isso é muito importante, ele disse assim: imagine que nos Estados Unidos fosse assim, né? E já vou dizer o que é esse imagine. Mas ao ele fazer isso, nós vamos ver que ele vai dar um peso, né, de uma ação concertada, de uma ação articulada, em primeiro lugar, e uma ação de direita muito forte, mais do que nos Estados Unidos, né? Então ele diz assim: imagine você que não só, ou não apenas a Fox, não, ele diz, acrescenta, mas todas as emissoras norte-americanas, CBS, etc., os jornais, o New York Times, o Washington Post, o Huffington Post, etc., imagine vocês que todos esses estariam alimentando a ação do Tea Party. Pois bem, é isso que está acontecendo no Brasil, né? Então, realmente é de assustar, que o Glenn não é um sensacionalista, ele é um cara muito, muito conceituado, muito respeitado. E a partir disso, esse olhar de fora, também nós passamos a olhar com mais atenção ao que, em relação à mídia, de uma certa forma nós naturalizamos isso, né? Nós já deixamos o barato, que a Globo é assim mesmo, que o Jornal do Estado de São Paulo, que a Folha, etc., são assim mesmo, né? São assim mesmo. E não fomos percebendo também, ou percebendo mais recentemente, que eles foram, né, num caminhar, né, que acho que nunca de nós aqui íamos imaginar que eles iam passar dessa linha, né? Quer dizer, é uma linha aí que eles passaram, né? Eu acho que a senha, e uma das mais importantes dessa linha que foi passada, foi o episódio das gravações, né, do Lula, que foram divulgadas diretamente para a Globo News, né, sem edição nenhuma, né? Então, esses fatos também vão nos mostrando que há uma certa regularidade na ação, né? Então, a gente já está, nós estávamos conversando aqui antes, todo mundo já está esperando a edição extra da Veja, que vai sair sexta. Então, isso já se tornou algo regular, né? Então, tem um fato, e um fato de mobilização, quando há muito sucesso da esquerda, logo a seguir, algum factoide que vem, e veja só, que é um negócio muito sério, do judiciário, que era o lugar, com todas as críticas ao conservadorismo, etc., que a gente pode ter, mas eram ciosos, né, dessa publicização. Então o judiciário está alimentando, vem o judiciário, alimenta, junto com a Polícia Federal, né, a Polícia Federal faz diretamente, e a mídia repercute. Então isso se tornou um padrão, né? Nós assistimos agora, semana passada, né, o sucesso que houve lá na Praça da Sé. Não tardou muito, foram ressuscitar o caso, né, do Celso Daniel, né? Então isso é uma regularidade. Diante disso, eu acho que a gente, primeiro momento, claro, é uma preocupação muito grande, porque isso é um processo que vem acontecendo.
né? A ascensão da Polícia Federal se deu nesses anos do governo do PT. Né? Claro, vinha antes, mas ela assumiu uma relevância muito grande. E isso acabou se concretizando agora. Então, acho que é um processo que todos esses agentes, e que agentes principalmente, então eu vou repetir, judiciário, polícia, né, e a mídia, né, mas pelo menos é a tropa, né, da frente, né, de combate, ela tem aparecido de forma muito clara. Por outro lado, apesar de tudo isso, o que nesses últimos dias, eu acho que nós temos que ter um motivo de otimismo, né? E o otimismo acho que vem, entendo que vem principalmente da mobilização das ruas, né? Então, nesses últimos dias, o que nós temos assistido, né? Quer dizer, aquilo que dava quase como condição inevitável, que era o impeachment com Michel Temer assumindo, acabou. Em uma semana, acabou o governo, né, o possível governo Temer. Né? E aí eu também chamo uma ponta de uma questão importante, ela é apenas uma ponta, porque ela apareceu num país da periferia do capitalismo europeu, que é Portugal, mas que eu acho que ela simboliza bem o que nós podemos fazer e devemos fazer e estamos fazendo nesse momento, que é essa conexão internacional. Né? Então, quando foi anunciado um evento, uma certa importância em Portugal, com a presença então, do ministro do Supremo, né, do Aécio, do Temer, etc., vários movimentos sociais, com as mídias alternativas, se mobilizaram rapidamente e o evento acabou, foi melado. Né? Então, acho que esse é um tipo de ação que devemos estar atentos e fazer isso sistematicamente. Né? Eu estava comentando que aquilo que eu cresci ouvindo, né, que a esquerda era internacional, né, aqui no Brasil, e eu acho que é importante a gente fazer essa autocrítica, a direita se internacionalizou mais. Muito mais. Né? Mas rapidamente a gente derrota isso. E essa internacionalização da direita é uma coisa que precisa ser estudada. Eu não estou vendo ninguém estudar isso. Quem está fazendo é um jornalismo investigativo de primeira, que é muito pouco. Né? Eu já estou terminando. E cito aqui uma matéria também muito importante, é da Marina Amaral, da Agência Pública, há 3 anos atrás, acho que vale a pena ler esse artigo, que chama A Nova Roupa da Direita. A Marina ficou sabendo, eu nunca tinha ouvido falar dessa Glória Alvarez, que é uma guatemalteca. Ela veio ao Brasil e foi na PUC do Rio Grande do Sul. A Marina foi acompanhar, tinha 2.500 jovens, ela deve ter uns 31, 32 anos, né? Deu um show, foi aplaudida de pé pelos jovens. Né? A agenda dela, agenda econômica, social, extremamente conservadora, mas trazendo os temas aborto, né? Questão das drogas, etc. O que eu relaciono com a questão dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, esse chamado libertarianismo, etc., de direita, que começa a aparecer e ganhar os jovens. Mas mais além, ela estava lá e esse fenômeno tem sido vendido como, né, aparece só, né, o fenômeno quando ele se realiza, que alguém que tem, naturalmente ela tem uma oratória, ela está ali por acaso, são as redes que permitem essa liberdade individual aparecer, e a Marina foi investigar um pouco isso daí. Né? Então ela começou aqui no Brasil. O dia seguinte ela estava na Paulista numa manifestação, né, a favor do impeachment do lado do Caiado. No outro dia ela estava no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Aliás, tem uma foto muito boa na agência pública, que é o Fernando Henrique prestando bastante atenção no que ela está falando. Né? E ela, no outro dia, ela deu entrevista no Roda Viva. De lá, e aí a investigação da Marina, ela foi para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia e para o Equador. E a Marina investigou tudo financiado por think tanks norte-americanos. E ela dá o nome dos think tanks, do que eles fazem, do que eles preparam. Tá? Então há uma preparação, uma produção muito grande desses jovens. Estão preparados. Né? Quem vai recebê-los aqui, como é que financia, etc, etc, etc. Isso está, assim, uma radiografia dessa dinâmica.
E aqui no Brasil, né, também pontualmente, acho que foi a carta Caros Amigos, outro, fez também já há um tempo que nós temos assistido um fenômeno, já vem se manifestando, que na mídia a presença dos chamados intelectuais, etc., de direita. Né? Então, o que tem? Nós temos um conjunto de pessoas que circulam por todos esses meios de comunicação, imprensa escrita, falada e tudo, e rádio. Né? Nós temos um professor que tem um show de rádio, que é o Vila. Ele dá um show de rádio. Né? A Caros Amigos fez essa radiografia, e todos eles é um penduricalho que em cima é o Instituto Milênio. Está tudo muito claro. Está tudo muito claro. Quer dizer, então, portanto, nesses meios de comunicação e nessa avalanche, a ideia de formar uma posição, formar uma opinião. Né? Me lembro, né, quer dizer, as rodas que a gente sentava com pessoas que não gostavam de discutir política, não se manifestavam, virou o contrário. Eu tenho que conversar com essas pessoas, quem é de esquerda não está querendo discutir, porque eles estão querendo discutir tudo. Eles discutem tudo, economia, relações internacionais, sociologia, tudo. E essas informações vêm fortemente alimentadas. Se ficar nesse nível, tudo bem. Nós vamos prestar atenção que quando há declarações políticas de agentes da Polícia Federal, dos juízes, a gente começa a enxergar esses caras que estão na mídia. Está muito claro. Anos atrás, o ITTC fez uma pesquisa aqui sobre prisões provisórias. E teve um grupo de alunos que cuidou de pesquisar os pareceres dos juízes. Não havia nada relacionado à lei. Era posição ideológica e moral. Só, não tinha mais nada. Ou seja, 65% das pessoas que estão presas no Brasil, prisão provisória, né? Que acaba se tornando permanente. Né? Então, a partir disso, outro dia eu estava numa mesa com um defensor público de direitos humanos, um jovem, e ele está dizendo, pois a minha geração sempre dizia que os juízes, o judiciário faz parte da sociedade. Hoje nós já não estamos querendo mais isso. Estão muito dentro da sociedade. Né? Então eles entraram na sociedade e entraram dessa forma. Portanto, creio que a luta contra o impeachment, eu acho que ela avançou muito. Né? O recuo é evidente, o recuo tanto, vamos dizer, no nível mais das instituições. Né? Quer dizer, aquilo que era o Temer já não já estão querendo negociar eleições. Eu acho que é um avanço significativo, e o avanço maior são nas ruas. Eu acho que isso é evidente, das mobilizações, das conversas, há inúmeros coletivos que estão surgindo entre os jovens, então houve uma reação muito grande, e eu acho que o jogo está virando. Então acho que é motivo de ânimo que a gente deve estar aqui e fazer as conexões internacionais. Obrigado.